SEAT Leon híbrido plug-in, com mais de 120 km de autonomia em modo elétrico, por 27.490 € mais IVA. Boa noite. Sem surpresas, o Orçamento do Estado para 2025 foi aprovado na votação final global. O documento foi viabilizado com a abstenção do Partido Socialista e com os votos a favor do PSD e do CDS-PP. Bloco de Esquerda, PCP, LIVRE, PAN, Iniciativa Liberal e Chega votaram contra. O debate ficou marcado pela discussão em torno de tarjas colocadas pelo Chega na fachada do Parlamento em protesto contra o fim do corte de 5% nos salários dos políticos. No final da votação, o Primeiro-Ministro sublinhou o contexto parlamentar difícil em que este orçamento foi aprovado e, em jeito de recado, realçou que as principais forças da oposição também estão comprometidas com o documento. Estão criadas as condições para utilizarmos o Orçamento de Estado como ele deve ser utilizado, como um instrumento ao serviço das políticas públicas, ao serviço dos cidadãos, ao serviço das empresas, ao serviço da justiça social e ao serviço do crescimento da economia. Foi isso que resultou da aprovação que acabou de se materializar na Assembleia da República, num contexto parlamentar difícil, mas onde eu quero destacar um forte comprometimento das principais forças políticas parlamentares com o Orçamento do Estado. Este é um orçamento do Governo, é um orçamento dos dois partidos que o suportam na Assembleia da República, mas é um orçamento que tem a corresponsabilidade do Partido Socialista e do Chega, o maior partido da oposição e o segundo maior partido da oposição, porquanto várias das decisões que foram tomadas com o apoio desses partidos, mesmo aquelas que foram tomadas contra a vontade do Governo. Foi uma manhã difícil na Assembleia da República. O Chega colocou tarjas no edifício contra o fim do corte dos salários dos políticos. Apesar da contestação por parte do PS, que queria suspender os trabalhos, o Presidente da Assembleia da República decidiu prosseguir. De forma voluntária, o Chega acabou mesmo por remover as faixas da discórdia colocadas na fachada do Parlamento no dia em que o Orçamento do Estado foi aprovado. Por se tratar de uma violação e vandalização do património, o Presidente da Assembleia da República tinha mandado remover as tarjas. Violou uma regra que, aliás, é sagrada, de respeito pelos patrimónios nacionais. Aliás, devo dizer que eu considero uma vandalização política no que diz respeito ao património nacional. O Chega deu desde o início desta manhã uma ação que é uma ação de comunicação para o exterior, de comunicação política, com uma mensagem política clara. Essa mensagem é de que não podemos ter um orçamento que não aumenta pensões e aumenta os salários dos políticos. Ora, é precisamente o contrário. Este Orçamento do Estado nem aumenta os salários dos políticos, como todos nós sabemos, como aumenta pensões. Por isso eu queria dizer ao Sr. Presidente que o Sr. Deputado André Ventura consegue fazer corar o Pinóquio. Os trabalhos no hemiciclo foram interrompidos temporariamente, com o Partido Socialista a pedir que a votação do orçamento fosse suspensa até à remoção das faixas. Mas o Parlamento chumbou a proposta. Da esquerda à direita, a ação de protesto do Chega foi duramente criticada. Consideram que a anarquia voltou à casa da democracia e que deve ser o próprio partido a pagar os bombeiros que foram chamados para remover as tarjas. Não é só o bando de delinquentes que nós temos aqui e que desrespeitaram a Assembleia da República, desrespeitaram a democracia e desrespeitaram os portugueses. Nós precisamos também que todos os outros políticos que não se revêem no comportamento nem a atitude dos deputados do Chega revelem sentido de Estado. O Chega, para além do mais, não tem nenhuma moral para falar destas matérias. Exemplo concreto. Pacheco de Amorim, deputado do Chega, vice-presidente da Assembleia da República,
por ser vice-presidente, tem carro e motorista pago pelos contribuintes portugueses ao seu dispor. Por conta desta ação irresponsável do Partido Chega, os bombeiros tiveram que aqui vir para retirar aquelas tarjas, que em desrespeito até pela segunda figura do Estado, que pediu ao grupo parlamentar que retirasse as tarjas e que não respeitaram aquele que foi o pedido do Sr. Presidente da Assembleia da República. Os cartazes estendidos nas janelas dos gabinetes do Chega serviam para protestar contra o fim do corte de 5% nos vencimentos de políticos. E este é um exclusivo Now. A Polícia Judiciária encerrou a investigação feita à construção da casa do Primeiro-Ministro em Espinho. O processo teve início depois de uma denúncia anónima que acusava Luís Montenegro de ter obtido benefícios fiscais de forma ilegal. A Polícia Judiciária não terá encontrado indícios de ilegalidade e fechou a investigação. E agora está nas mãos do Ministério Público decidir se arquiva o processo. Há cerca de um ano, Luís Montenegro afirmava que a abertura da investigação seria uma boa oportunidade para pôr um ponto final no assunto. O alcoolímetro usado na contraprova feita ao deputado Carlos Silva Santiago estava com a hora de verão. O teste ao álcool foi feito às 8h30 da noite, 3 horas depois do deputado do PSD ter atropelado numa passadeira uma criança de 9 anos, em Vila Nova de Paiva, Viseu. Recorde-se que o deputado recorreu às redes sociais para dizer que não atropelou a criança, justificando que foi o menor quem embateu contra a parte lateral do seu carro. O atropelamento de uma criança de 9 anos nesta passadeira em Vila Nova de Paiva na tarde de 8 de novembro continua a dar que falar. Desde o primeiro momento toda a história parece mal contada e envolta em polémica. E o motivo é simples. Ao volante seguia o deputado social-democrata Carlos Silva Santiago, que já assumiu que conduzia sob efeito do álcool. O antigo presidente da Câmara de Sernancelho foi sujeito ao teste do balão a vários quilómetros de distância do local do acidente. Foi neste cruzamento para Vidoinho, em plena Estrada Nacional 329, que Santiago soprou e acusou uma taxa-crime de 1,39 gramas de álcool por litro de sangue. O teste foi feito por uma patrulha da GNR que veio de Tarouca, que fica a 30 quilómetros. Questionada, a GNR não explica o motivo de ter vindo uma patrulha de tão longe para realizar a prova. Ora, perante o resultado, que obrigava à detenção, o deputado requereu contraprova que teria de ser feita noutro balão. Segue, por isso, até ao posto da GNR de Sátão e ali volta a ser testado. Acusa 0,96 gramas de álcool por litro de sangue. No auto, a hora descrita aparece como tendo sido às 7h30, 2 horas após o atropelamento, mas o recibo da máquina mostra 1 hora a mais. A justificação é que o aparelho ainda estaria com a hora de verão e que alguém se esqueceu de atualizar. Mais uma vez questionada, a GNR volta a recusar dar explicações. Carlos Silva Santiago, presidente da Distrital de Viseu do PSD, culpa a criança pelo acidente. Diz que o menino de 9 anos apareceu a correr e embateu na lateral do carro. Já o rapaz garante que o deputado da Nação não parou na passadeira e que por isso ficou com um pé preso a uma roda. Entretanto, o Ministério Público abriu um inquérito na secção de Sátão do Departamento de Investigação e Ação Penal de Viseu e nesta altura está a investigar as causas do atropelamento. Foram reveladas as identidades dos suspeitos do ataque ao motorista da Carris Metropolitana em Santo António dos Cavaleiros, perto de Lisboa. São 2 arguidos que estão agora em prisão preventiva. Pedro Quadro tem 23 anos e Wilson Mendes tem 22 anos. Foram presos na quarta-feira pela Polícia Judiciária. Ontem foram presentes a juiz para primeiro interrogatório judicial, ficaram em prisão preventiva e estão já a aguardar o desenrolar do processo no estabelecimento prisional de Lisboa. O Tribunal de Instrução Criminal de Loures indiciou estes 2 homens pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado, dano, incêndio e omissão de auxílio. Sendo que este autocarro atacado tem videovigilância e o crime foi filmado, mas as imagens não mostram claramente os agressores. O vídeo pode, no entanto, ser importante para a investigação da Judiciária. 24 de outubro foi uma noite negra para Tiago Cacais, para as autoridades e para os moradores de Santo António dos Cavaleiros.
Um autocarro da Carris Metropolitana foi atacado e Tiago, o motorista, estava no interior. Um mês depois, sabe-se que o próprio sistema de videovigilância do veículo captou o momento do brutal ataque. As imagens não são nítidas e não conseguem captar a intervenção dos dois homens a arremessar coquetéis Molotov ao autocarro. Ainda assim, este vídeo faz parte do processo que investiga o ataque naquela noite que deixou o motorista em estado muito grave, com um mês de internamento devido a queimaduras em todo o corpo. Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Judiciária lançou uma mega operação de procura de provas. Cerca de 50 inspectores estiveram em 8 casas em Santo António dos Cavaleiros. Um dos suspeitos foi detido por posse de droga. Outros 5 foram levados para inquirições na sede da Polícia Judiciária. Destes, 2 foram detidos. Tiago esteve presente e reconheceu os rostos destes 2 atacantes. A prova recolhida pelos inspectores da secção de homicídios da Polícia Judiciária de Lisboa foi forte o suficiente para o Tribunal de Loures aplicar a medida de coação mais gravosa à prisão preventiva aos 2 homens de 22 e 23 anos envolvidos no ataque com coquetéis Molotov ao autocarro da Carris Metropolitana conduzido por Tiago Cacais. Os inspectores apresentaram a um juiz do Tribunal de Loures registros de sistemas de videovigilância que colocam os suspeitos nas imediações e até dentro do autocarro. O processo tem agora as imagens que mostram o arremesso e detonação dos engenhos explosivos que feriram Tiago Cacais e também a disposição do grupo criminoso nas imediações do pesado de passageiros. A investigação vai prosseguir com a Polícia Judiciária a querer fazer todo o filme da intervenção do grupo, com participação diferente de vários envolvidos. O juiz do Tribunal de Loures também divulgou que há testemunhas com medo dos arguidos. Os suspeitos que estão em prisão preventiva estão indiciados por homicídio qualificado tentado, incêndio, dano e omissão de auxílio. O Ministério Público, entretanto, fundamentou esta quinta-feira em tribunal a aplicação da medida de coação mais gravosa com o perigo de continuação de atividade criminosa, o alarme social e o medo mostrado por testemunhas durante a fase de inquérito. O bombeiro, que vai receber 10% da herança de Marco Paulo, vai reunir com Marco António e o pai os outros 2 herdeiros na próxima semana. Os beneficiários do testamento vão tentar chegar a um acordo sobre a divisão do património do cantor. Eduardo Ferreira, de 39 anos, bombeiro de Braga, herdou cerca de 10% da fortuna de Marco Paulo. Um terceiro nome incluído no testamento do cantor que deixou os 2 herdeiros surpreendidos. Até fevereiro de 2023, o afilhado de Marco Paulo, Marco António, e o pai, António Coelho, seriam os herdeiros universais do artista. Por isso, os 2 não terão visto com bons olhos a alteração feita ao documento. O bombeiro que herdou 10% da fortuna de Marco Paulo vai reunir-se com Marco António e António Coelho na próxima semana. Em causa está uma herança estimada em 60 milhões de euros que tem por vontade expressa do cantor de ser dividida entre os 3 homens. Ao bombeiro, caso se confirme o património de Marco Paulo, poderão ser entregues quase 6 milhões de euros, que tanto podem ser em bens imóveis como casas, ou em bens móveis como contas bancárias ou os carros, e até um barco. Há ainda os direitos de autor que integram o património e que os herdeiros também têm direito a receber. Uma amiga próxima de Marco Paulo revelou que o desejo do Marco era deixar parte da herança ao Eduardo por todo o bem que lhe fez nos últimos anos de vida. Esta amiga garante ainda que o cantor romântico foi muito feliz em Braga, não só com Eduardo, mas com todos os amigos que conheceu através do bombeiro. O Marco transfigurava-se quando chegava a Braga. Lá, ele era genuinamente feliz. Eduardo terá conhecido Marco Paulo em 2021 após ter gravado um vídeo juntamente com outros bombeiros dos Chapadores de Braga na noite de Natal de 2019 a cantar a música Na Hora do Adeus. Desde então, os 2 tornaram-se amigos e Marco Paulo passou a fazer parte do círculo familiar e de amigos do bombeiro. Eduardo Ferreira foi uma das últimas pessoas a quem o cantor telefonou na noite antes de morrer. Marco Paulo faleceu a 24 de outubro.
e o bombeiro desta história voltou hoje ao trabalho. Eduardo Ferreira esteve de folgas desde que soube da notícia de que estava contemplado no testamento do artista. Eduardo, que é bombeiro há 15 anos, trabalha como sapador de Braga e não pretende, apesar da fortuna, deixar o serviço que presta à comunidade. Entre as pessoas próximas, ele revelou que quer continuar a ter uma vida normal e que nunca pediu nada a Marco Paulo. A edição de hoje do jornal Correio da Manhã revelava que o bombeiro de Braga se vai reunir com os outros herdeiros. Vamos conversar justamente sobre este tema com o nosso próximo convidado, o advogado Pedro Proença. Pedro, boa noite. Pedro Proença, que neste caso é advogado dos familiares de Marco Paulo. Pedro, este é o caso do "eu tenho 2 testamentos que em nada são iguais". É verdade, tal e qual, é uma expressão ótima. Foi uma precipitação, aliás, sempre o dissemos que a divulgação do primeiro testamento de 2009 como se fosse o único testamento de Marco Paulo acabou por ser muito prematuro e precipitado. Obviamente que nestes casos, e em função da antiguidade desse testamento, a prudência imporia que se tivesse aguardado por uma informação definitiva relativamente àquilo que é o último testamento de Marco Paulo. Aliás, essa questão nem sequer está ainda encerrada, porque entre 2023 e 2024 podem ter acontecido outras disposições de última vontade de Marco Paulo. Portanto, nós neste momento ainda estamos a aguardar uma diligência que foi feita junto ao Conservatório dos Registros Centrais para tentar identificar outros testamentos. Não é que isto tenha particular interesse para a família de sangue de Marco Paulo, que vai, volto a dizer, respeitar integralmente a decisão de Marco Paulo relativamente àquilo que é o destino dos seus bens. Aliás, em momento algum a família de Marco Paulo questionou a idoneidade mental e a capacidade de Marco Paulo de dispor do seu património a fazer estes testamentos. Agora, é óbvio que é legítimo aos seus familiares de sangue tentarem perceber se efetivamente toda esta questão está ou não encerrada, tentar perceber, e para isso recorreram ao advogado, o conteúdo e o alcance destes testamentos, e não é por isso, obviamente, que podem ser acusados publicamente de manter aqui algum interesse mesquinho relativamente ao património de Marco Paulo. Não é isso que está em causa. Agora, obviamente que teremos que aguardar até a informação definitiva da entidade que tem o registro eventual de todos os testamentos de Marco Paulo para saber se realmente este último testamento de 2023 e que contemplou este amigo de Marco Paulo, se efetivamente é o último ou não é o último. Agora, repito, respeitarão, obviamente, a vontade de Marco Paulo. Aqui a questão é que não há indícios de nenhuma espécie de que Marco Paulo estaria incapaz para testar, isto é, que havia ali alguma espécie de patologia ou diminuição das suas faculdades no sentido de dispor do seu testamento. Agora, obviamente, estes familiares de sangue, até porque negam as acusações que lhes têm sido endereçadas de que abandonaram Marco Paulo ou que não terão tido uma presença na vida de Marco Paulo, obviamente que têm todo o direito de tentar perceber as razões e tentar perceber se efetivamente Marco Paulo, este testamento, sobretudo este 2023, corresponde então finalmente à vontade última de Marco Paulo. Se assim for, e se este for o último testamento, então obviamente respeitarão integralmente a vontade do seu familiar, sem prejuízo naturalmente de poderem decidir defender-se publicamente através dos recursos que têm ao seu dispor das acusações injustas que foram feitas. Pedro, o Pedro acabou de mencionar, e aliás acabámos de ver também nestas reportagens que antecederam a nossa conversa, o tal terceiro herdeiro. A existência deste terceiro herdeiro foi uma surpresa para os beneficiários do testamento original? Eu acho que foi uma surpresa para todos. Terá sido para os próprios familiares de sangue de Marco Paulo, que aliás não conheceu o testamento de 2009, como também não conheceu este testamento de 2023. É uma pessoa que no conjunto dos contactos que tinham com o seu familiar nunca esteve presente, portanto era uma pessoa que desconheciam. Eu penso que também pela forma como os beneficiários do testamento de 2009, tanto o afilhado de Marco Paulo como o pai do afilhado de Marco Paulo, pela forma muito assertiva como vieram a público quase comunicar que eram os únicos herdeiros de Marco Paulo e que não havia mais ninguém a concorrer com eles nesse testamento, indicia claramente que provavelmente estavam convencidos que o testamento de 2009 era o último testamento de Marco Paulo e que, portanto, não havia aqui qualquer concorrência de mais ninguém, e finalmente aparece uma terceira pessoa
que surpreendeu a todos, terá surpreendido os beneficiários, surpreendeu evidentemente os familiares de Marco Paulo, mas repito, Marco Paulo não dava sinais, nem nunca deu sinais, mesmo no contexto da sua grave doença, que estaria incapacitado para testar. E, portanto, não aparecendo mais nenhum testamento depois deste, a alterar esta última vontade, nem incluindo mais alguém no seu testamento, eu diria que ficaremos por estes dois testamentos. Como o Mário dizia bem, em nada são iguais. Pedro, só para terminarmos esta nossa conversa e já agora partindo do caso concreto e generalizando, porque o tema das partilhas é um assunto que bate à porta de muitos dos nossos espectadores. Quando todo o património é numerário, as partilhas são fáceis, mas depois quando existem bens móveis ou imóveis e existem cotas, 45%, 10%, como é que se dividem essas porções? É um procedimento complicado, isto é, se não há um bom senso que prevaleça, se não há aqui uma vontade genuína de evitar uma escalada litigiosa deste tipo de situação, normalmente isto só se resolve depois em sede judicial através de um processo de inventário e partilha, isto é, à partida, se não houver aqui um acordo relativamente ao destino desses bens, não restará outra alternativa senão estas pessoas não recorrer à mediação da justiça para resolver este problema. E estão as famosas heranças indevisas que estão um pouco por todo o país e que são responsáveis por tanto abandono de imobiliário. E são processos que demoram muitos anos. Pedro, muito obrigado, boa noite e bom fim de semana. Bom fim de semana. José Castelo Branco quer voltar a casa, a Nova Iorque, e por isso aguarda o desfecho do processo de violência doméstica. Em entrevista à revista Nova Gente, Castelo Branco diz que quer que tudo fique resolvido o mais rapidamente possível. Recorde-se que o homem está proibido de sair do país e que vive em casa de uma amiga em Portugal. Castelo Branco diz que mal pode esperar para voltar à normalidade. Esta semana foi conhecida a acusação contra o suspeito, que tinha sido alvo de queixa por parte da mulher, que denunciou aquilo que consideram terem sido décadas de violência. A investigação que envolvia possíveis benefícios fiscais na construção da casa de Luís Montenegro já terminou. A Polícia Judiciária não terá encontrado suspeitas de crime. O Procurador-Geral da República já reagiu à notícia do NAU, garantindo que cabe agora ao Ministério Público tomar uma decisão. Alegados benefícios fiscais obtidos de forma ilegal foram o mote para o início da investigação que envolvia a construção da casa do primeiro-ministro em Espinho. Investigação essa que chega agora ao fim sem terem sido detectados indícios da prática de crime pela Polícia Judiciária do Porto. O processo foi, entretanto, remetido para o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, que, segundo o Procurador-Geral da República, ainda não tomou uma decisão quanto ao arquivamento do caso. O processo está em investigação, que eu tenha conhecimento, ainda não foi dado qualquer despacho final e, portanto, como eu tenho dito, o processo está pendente. Foi depois de uma denúncia anónima que alegava que o primeiro-ministro teria classificado as obras como sendo de reabilitação urbana e não como uma nova construção que este processo se desencadeou. Isto porque se a obra se enquadrasse como sendo de reabilitação urbana, a taxa de IVA aplicada seria de 6%, significativamente inferior à habitual taxa de 23%. Sobre a abertura do inquérito judicial há um ano, Luís Montenegro considerou como uma excelente oportunidade para que o assunto pudesse ser encerrado. Cabe agora ao Ministério Público decidir se arquiva ou não o processo. Quando questionado sobre o processo de José Sócrates, o Procurador-Geral da República diz que houve pressão porque não era deduzida a acusação. Amadeu Guerra afirma que o trabalho foi feito dentro dos prazos. Fomos a isso impressionados, mas também continuamos a fazer o nosso trabalho. Mas houve uma pressão muito grande porque nós não deduzíamos a acusação, nós fizemos a acusação 3 anos depois da prática dos factos, e em 2017, outubro de 2017, e já lá vão uns anos longos, e essa abordagem é que devia ser feita para a comunicação social, em que efetivamente eu entendo que nós fizemos dentro dos prazos. E no dia em que foi conhecido um exclusivo NAU que estava encerrada a investigação feita à construção da casa do primeiro-ministro em Espinho, é a altura para conversarmos com Carlos Rodrigues Lima, grande repórter NAU, que se junta a esta emissão por videochamada. Carlos, boa noite. E para refrescar a memória dos nossos espectadores, o que é que estava em causa nesse caso? Bom, isto é um caso que envolve, assim como muitos outros, suspeitas de irregularidades urbanísticas,
e tinha a ver com a compra que Luís Montenegro fez de uma casa em Espinho, numa zona classificada de prioritária como reabilitação urbana, e apresentou o projeto para a reabilitação do imóvel, só que depois surgiram dúvidas se aquilo que o então mero dirigente do PST fez foi uma reabilitação urbana ou demoliu o edificado e construiu uma casa nova. Bom, isto, como dissemos na peça, faz toda a diferença sobretudo no que diz respeito ao IVA dos materiais, isto é só para a reabilitação urbana, o IVA é 6%, se for uma construção nova paga o IVA a 23%, portanto havia uma suspeita que com esta classificação que foi dada pelo antigo presidente da Câmara de Espinho, também o social-democrata Pinto Moreira, arguido na Operação Vortex, Luís Montenegro conseguiu poupar cerca de 100 mil euros, salvo erro, se a memória não me falha, em IVA. E, portanto, foi um processo que há dois anos há uma denúncia anónima que vai para o Ministério Público, nós também, jornalistas, começamos a tentar perceber. É todo este mundo, como tu bem sabes, Mário, do direito administrativo e das câmaras e das leis administrativas, é um mundo que não é nada claro, é cheio de nuances, qualquer expressãozinha, se calhar menos conseguida numa lei, permite depois fazer um tipo de construção que aos olhos do bom senso e do senso comum não é permitido, porque fazemos uma leitura simples, aquilo é... dizer que hoje quem olha para a casa de Luís Montenegro diz, bem, aquilo é uma construção nova, não é reabilitação, mas aparentemente a lei permite, digamos que uma construção nova em cima de uma reabilitação. E, portanto, se a lei permite, e foi isso que a Polícia Judiciária terá chegado à conclusão, é que se o processo, pelo menos dentro da... formalmente está todo legal, se as autorizações foram concedidas, se os parceiros foram emitidos, se a Câmara autorizou, se o projeto foi apresentado, se foi tudo aprovado dentro daquela legalidade formal, portanto também dificilmente se conseguiria dar o salto para a existência de crime. E portanto é neste ponto que hoje estamos. Tu mencionaste, e bem, a tal questão das minudências burocráticas. A questão que se coloca aqui é que, mesmo não existindo indícios de ilícitos penais, pode este caso vir a continuar por causa de eventuais ilícitos administrativos que não sejam crime? Sim, é uma questão também que se coloca, mas dificilmente. Porquê? Porque a terem existido, eles já deviam ter sido denunciados, a própria Câmara, como entidade fiscalizadora, também já deveria ter, até durante a execução das obras, se detectasse algo que estava incorreto, devia ter promovido o embarque da casa, o embarque da obra, quer dizer, devia ter obrigado, porventura, a apresentação de um novo projeto, e nada disso foi feito. Como nada disso foi feito, chegámos a um ponto dos chamados direitos adquiridos, do facto consumado, e dificilmente... Perdão, hoje alguém avançará com um processo de embargo, ou seja, o que for, porque senão a consequência seria o quê? O atual Primeiro-Ministro ter que demolir a casa, quando aparentemente cumpriu todas as formalidades. Não parece que também por aí haja caminho para andar. Muito bem, é um caso com o atual Primeiro-Ministro que começou quando ainda não o era, quando era um mero dirigente do PSD, como há pouco dizias. Mas recorda-nos um outro com um antigo Primeiro-Ministro que agora já não é, o caso da Operação Influencer. Achas que este é o mais relevante dos que transitam para 2025? Isto, obviamente, sem contar com a Operação Marquês, que tem a capacidade única de percorrer uma década? Sim, a Operação Marquês tem essa capacidade e se calhar daqui a muitos anos os nossos filhos, ou talvez os nossos netos, ainda estarão aqui a comentar a Operação Marquês, porque o processo ainda estará aberto à espera de uma decisão qualquer do Tribunal. Este, sem dúvida, assim como lembras-te que António Costa dizia que aquele processo que envolvia o vice-presidente de Angola era o irritante, este é o irritante de Luís Montenegro, que lhe ficou colado até durante as eleições e a campanha, que ele procurou afastar-se. Lembras-te que ele até promoveu uma conferência de imprensa que exibiu documentos que dizia que estava tudo legal e que estaria totalmente disponível para os entregar ao Ministério Público. Bom, ao que tudo indica, o Ministério Público vai arquivar este processo, ou seja, até ao fim do ano ou no início
do próximo ano, porque isto também nos prazos na Justiça nunca são certos, nunca são fiáveis, são sempre indicativos, tanto pode ser hoje como amanhã, como daqui a um ano. E, portanto, aquele caso dos que falaste, os casos que vão transitar para o próximo ano, este virá ficar arrumado nos primeiros meses. A geriátrica, digamos assim, a Operação Marquês continuará e muito provavelmente para o ano teremos desenvolvimentos da Operação Influencer, que prevê-se que possa também haver alguma decisão relativamente ao ex-primeiro-ministro António Costa. António Costa, que recorde, o Procurador-Geral da República no outro dia foi categórico a dizer que continua em investigação, portanto eu acho que é um sinal que ele quis passar que aquele processo não são favas contadas, não está à espera de despacho de arquivamento, que ainda há coisas ali a apurar, e depois há o processo principal da Operação Marquês, com o Diogo Lacerda Machado, com o chefe de gabinete António Costa, que esse vai continuar, e depois ainda há um afluente, as pessoas às vezes esquecem-se disto, da Operação Marquês, que tem a ver com o antigo Ministro do Ambiente, José Matos Fernandes, e um conjunto de decisões que ele também terá tomado, as quais, segundo o Ministério Público, quiseram beneficiar ou pretenderam beneficiar os clientes num escritório de advogados. Portanto, 2025, nós estamos praticamente a iniciar o mês de dezembro e a caminhar para o fim do ano. 2025 promete grandes desenvolvimentos em matéria de processos judiciais. Assunto não nos faltará. Carlos, muito obrigado, boa noite e bom fim de semana. Boa noite. Saiba que o preço da gasolina vai baixar na próxima semana. É esperada uma descida de 2,5 cêntimos por litro. Já o valor do gasóleo vai manter-se igual. A gasolina deverá ser comercializada a um valor médio de 1,69 € por litro. Já o gasóleo vai manter a subida que tinha sido observada esta semana, de 2 cêntimos. E a partir deste domingo, os jovens, até aos 23 anos, vão poder usar o passe gratuito nos transportes públicos. Aqueles que não são estudantes também podem beneficiar desta medida. Trata-se de um investimento que custou 40 milhões de euros ao Estado e que tem como objetivo aumentar o número de pessoas que utilizam transporte público. O Governo estima que existam 240 mil beneficiários. Assim, a partir de 1 de dezembro, basta que um jovem, até aos 23 anos, apresente o cartão de cidadão para poder circular de forma gratuita. Vamos agora fazer um breve intervalo. Estamos de volta. Militares da GNR de Amarante salvaram esta sexta-feira de manhã um homem de uma casa em chamas. Eles foram os primeiros a chegar ao local depois de terem sido alertados pelo filho da vítima. Um homem de 70 anos ficou gravemente ferido esta sexta-feira na sequência de um incêndio numa habitação na freguesia de Lufrei, em Amarante. As chamas destruíram totalmente a casa e a vítima teve de ser levada para o hospital de Amarante, onde ficou a aguardar pelo helicóptero do INEM para ser levada para o hospital de Coimbra. O alerta para este incêndio foi dado por volta das 8 da manhã e para o local foram mobilizados 10 operacionais apoiados por 4 viaturas dos bombeiros voluntários de Amarante. No terreno esteve ainda a viatura médica de emergência e reanimação de Valdo Sousa e a Proteção Civil. A GNR tomou conta da ocorrência e as causas do incêndio ainda não são conhecidas. No Algarve, a PSP deteve 2 homens em Faro e em Olhão por suspeitas de assaltos e de outros crimes. Um dos detidos entrava em escolas e retirava bens alimentares. A escola secundária de Olhão foi um dos alvos do homem de 38 anos detido pela PSP em Faro. O episódio aconteceu no início do ano letivo, durante a noite. O homem entrou no estabelecimento e dirigiu-se ao bar dos professores. Aí, bebeu uma água e comeu um pacote de bolachas. Segundo a Polícia de Segurança Pública, o homem furtou várias escolas e estabelecimentos comerciais. Entrava durante a noite, escalando e aproveitando pequenas aberturas e janelas. No caso das escolas, os furtos estão relacionados com bens alimentares.
Foi montado um dispositivo de vigilância noturna e detido suspeito que, presente a tribunal, ficou em prisão preventiva. Um outro homem de 35 anos foi detido em Olhão por vários crimes: roubos, furtos, tráfico de droga, ofensas à integridade física e violência doméstica, delitos que estavam a ser investigados pela esquadra local. O suspeito encontrava-se em liberdade condicional e está agora em prisão preventiva. Em França, 20 investigadores estão empenhados a tempo inteiro no caso da morte de Émile, uma criança de 2 anos. O responsável pela investigação garante que a mesma ainda está em curso e que continuam os esforços em busca da verdade. Esta criança desapareceu e meses depois foi encontrado o seu corpo perto da zona de onde tinha desaparecido. Só que nas análises feitas foi encontrado um vestígio de ADN humano perfeitamente desconhecido. Até agora não se sabe como morreu Émile e a hipótese de crime ainda continua em aberto. Manuel Pizarro é candidato à Câmara do Porto para as autárquicas do próximo ano. O nome do antigo Ministro da Saúde vai ser ratificado pela Comissão Distrital do PS do Porto a 17 de dezembro. O projeto político do antigo Ministro da Saúde vai basear-se, segundo o jornal Correio da Manhã, em 3 eixos: mobilidade, habitação e segurança. Recorde-se que Pizarro perdeu contra o atual presidente da autarquia, Rui Moreira, nos anos de 2013 e também de 2017. O jornal Expresso escreve hoje que Gouveia e Melo não quer apoio de partidos para as eleições presidenciais. O ainda chefe de Estado-Maior da Armada e provável candidato a Belém em 2026 quer demarcar-se da imagem dos partidos. Até ao momento, o Chega foi a única força política a demonstrar interesse em apoiar uma candidatura do Almirante. Candidatura que deve ser oficializada em março ou abril do próximo ano. Ontem ficou a saber-se que Gouveia e Melo não quer ficar à frente da Marinha de Guerra. O cardeal Dom Américo Aguiar falou da possível candidatura de Gouveia e Melo. A mim preocupa-me é um certo crescimento em muitas eleições, eventualmente nas presidenciais de novo, de uma certa diabolização do político. Não é? Qual é o meu currículo? Não sou político. Ora, o exercício das funções presidenciais, o exercício de funções de governo, seja no governo, seja no Parlamento, seja numa autarquia, é o exercício da política. Não é? E eu não aprecio pessoalmente quando alguém se apresenta com o cartão, a grande qualidade é não ser político. Bem, se não é político, então não faz muito sentido estar-se a disponibilizar para exercer funções políticas, né? Especialmente políticas. Agora, o Almirante Gouveia Melo, se é verdade a sua disponibilidade, se é verdade querer e desejar, eu penso que é bem-vindo naquilo que é o jogo da democracia, como é óbvio. E ainda sobre as presidenciais, o jornal Nascer do Sol avançava hoje que o PSD quer afastar Marques Mendes das eleições. O nome do comentador político não é consensual no PSD, segundo o jornal. São muitos os que consideram que o ex-líder não tem currículo para se candidatar a Belém e que referem mesmo que ser comentador de televisão não chega por mais audiências que tenha. Várias vozes do partido, ouvidas esta semana pelo jornal Nascer do Sol, afirmam que os eleitores querem alguém diferente de Marcelo Rebelo de Sousa e que a escolha novamente de um comentador televisivo nem sequer é a melhor. Os novos centros de saúde, geridos pelos setores privados e social, que vão funcionar em Lisboa, Leiria e Algarve, vão poder recusar inscrições de utentes. No diploma que regulamenta as futuras unidades de saúde familiar modelo C, que está neste momento a ser ultimado, consta uma possibilidade de escusa que abre a possibilidade do centro de saúde aceitar ou recusar a inscrição de doentes. No entanto, o diploma não chega ao detalhe de dizer quais é que são os fundamentos que podem ser válidos para fazer essa seleção. E de acordo com o jornal Expresso, o Ministério da Saúde, questionado sobre o tema, também não quis esclarecer. Os novos centros de saúde são uma alternativa proposta pelo Governo para quem não tem médico de família. A medida foi criticada por profissionais do Serviço Nacional de Saúde que temem que ela venha a criar desigualdades. Um menor de 11 anos morreu depois de ter caído de uma altura de um terceiro andar no interior de um prédio na Arrentela, no concelho do Seixal. A mãe ficou em choque e teve de ser levada para o hospital.
Uma tragédia que destruiu uma família. Foi o que aconteceu esta sexta-feira após a queda mortal de um menino de 11 anos na Arrentela. O acidente aconteceu perto das 4h30 da tarde, num prédio localizado na Praceta Henrique Maria Almeida Chitas. O miúdo saiu para comprar pão, como era normal. Ele vinha sempre a brincar no corrimão, mas desta vez correu muito mal, que ele caiu e infelizmente a queda foi fatal. Foi o que me relataram. Viu o aparato e a situação com a mãe? Se seguiu? Sim, ela estava muito nervosa e aos gritos, e a irmã do menor também estava muito nervosa, e o rapaz que estava a trabalhar aqui no café socorreu, mas já não havia nada a fazer, infelizmente. O menor acabou por cair da altura de um terceiro andar e não resistiu aos ferimentos. Os meios de socorro ainda tentaram reanimar o menor, mas sem sucesso. O choque da tragédia fez com que a mãe deste menino tentasse acabar com a própria vida. Devido ao estado alterado em que se encontrava, foi levada pelas 7 da tarde para o Hospital Garcia de Horta para receber cuidados médicos. Já o corpo do menor de 11 anos só foi retirado do interior do prédio pelas 8h30 da noite. As autoridades estão agora a investigar as circunstâncias desta queda. Para o local, foram acionados 11 operacionais e 5 viaturas dos bombeiros e PSP do Seixal, uma viatura médica da Unidade Hospitalar de Almada e ainda uma equipa de psicólogos do INEM. O presidente ucraniano admitiu estar preparado para pôr um fim à guerra em troca da adesão do seu país à NATO. Este acordo pode permitir negociar o território ocupado pela Rússia de forma diplomática mais tarde. Volodymyr Zelensky salienta que a adesão à NATO teria de ser oferecida às partes desocupadas da Ucrânia para pôr um fim à fase quente da guerra. Isto desde que ficassem estabelecidas as fronteiras ucranianas reconhecidas internacionalmente. Segundo Zelensky, a NATO deve cobrir imediatamente a parte da Ucrânia que permanece sob controle de Kiev. Foi a primeira vez que Zelensky sugeriu um acordo de cessar-fogo que inclui o controle russo do território ucraniano. O presidente da Ucrânia dava sempre a garantia de que não cederia qualquer território ocupado pela Rússia. Zelensky defendeu também que a Ucrânia tem de trabalhar com o novo presidente americano, Donald Trump, de modo a ter a seu lado o seu maior apoiante, os Estados Unidos da América. Defende que não vai permitir que alguém destrua a comunicação entre os dois, quer ouvir Trump e partilhar ideias. O presidente ucraniano já conversou com Donald Trump em setembro e considerou o diálogo como muito caloroso, bom e construtivo, e um importante primeiro passo. E o presidente ucraniano pede aos países aliados uma resposta firme depois daquilo que considera ser novas chantagens de Vladimir Putin. Volodymyr Zelensky está confiante de que a nova administração de Donald Trump, em conjunto com a Europa, vão conseguir acabar com a guerra na Ucrânia. O presidente pede, por isso, uma resposta firme e concreta do Ocidente depois das ameaças de Vladimir Putin em voltar a usar o novo míssil hipersónico. Більше того, Путін хоче не дати ще й іншим закінчити цю війну, розмахувати своїм орешникам. Зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля президента Трампа, які точно будуть після інаугурації. Путін хоче загострити ситуацію зараз так, щоб у президента Трампа нічого не вийшло. Щоб він не зміг закінчити війну. На будь-який російський шантаж треба жорстко реагувати. Так, як Путін на це. Numa altura em que os ataques são cada vez mais intensos, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia reitera aos aliados para que acelerem a entrega de armamento e equipamentos de defesa que escasseiam no campo de batalha. We expect those countries that have urged everyone to avert expanding of the war to react to the statements voiced by Putin today. It is very important if we treat it fairly. These are the statements, this blackmail is the expansion of war and the threat of expansion of war, an acceptable one. But again, we are now in a situation when we need more equipment to arm all the people that have already been mobilized. And we think that the first priority is to send quicker and faster military aid.
Na última madrugada, a Rússia voltou a lançar um ataque massivo na Ucrânia. A Força Aérea anunciou que foram atingidos com 132 drones não tripulados. 88 foram abatidos e interceptados pelos sistemas de defesa. Na sequência do ataque, inúmeras infraestruturas e edifícios residenciais foram danificados em várias regiões da Ucrânia. Do lado russo, há registro de um depósito de petróleo que foi atingido em Rostov após um ataque de drones por parte das forças ucranianas. Este tipo de ataques tem como objetivo enfraquecer o poder militar de Moscovo. Esta sexta-feira, o ministro da Defesa russo está numa visita à Coreia do Norte para reforçar a parceria estratégica na área militar. Andrei Belozov avisou que a cooperação entre os dois países está a expandir-se rapidamente. E ao terceiro dia de cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, o sul do Líbano voltou a ser atacado pelas tropas israelitas. Numa entrevista a um canal israelita, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirma ter dado instruções ao seu exército para levar a cabo uma guerra intensiva caso existam violações do cessar-fogo. As tropas israelitas continuam no terreno a realizar operações apelidadas de cirúrgicas, especialmente nas zonas fronteiriças no sul do Líbano. Imagens divulgadas por meios de comunicação libaneses mostram militares a disparar contra várias pessoas no momento em que tentam enterrar um ente querido num cemitério. O ataque aconteceu na manhã desta sexta-feira. Estariam naquele local depois de terem tido a aprovação do exército libanês e das forças de paz da UNIFIL, perto das posições do exército israelita. Benjamin Netanyahu deixou uma mensagem clara: se o cessar-fogo no Líbano não for respeitado, Israel irá responder em força. Na primeira entrevista desde que começou a nova fase do conflito, Netanyahu garantiu estar pronto para uma guerra intensa contra o Hezbollah, caso o acordo firmado seja rompido. הוא הוסר משום שאנחנו בפועל חיסלנו את התשתית שהייתה מעל הקרקע. זה כפרי טרור וחלקים מכפרי טרור שחיסלנו, פשוט שיטחנו אותם. לצה"ל הנחיה. במקרה שתהיה הפרה מסיבית של ההסכם, לא רק שנפעל נקודתית כמו שאנחנו פועלים ובעוצמה, בכל פעם. אמרתי, אם תהיה הפרה מסיבית של ההסכם, אני מנחה את צה"ל להתכונן למלחמה עצימה. כמובן עם כל הנשק שאנחנו מתחמשים בו, גם בייצור עצמי וגם שנקבל מאחרים. Esta sexta-feira, as forças de defesa de Israel divulgaram que mais de 12.500 alvos do Hezbollah foram atingidos e cerca de 3.500 combatentes foram mortos ao longo dos últimos 14 meses. Entre as vítimas estão o antigo líder do Hezbollah e 13 membros da alta liderança do grupo terrorista. E 3 dias depois do acordo de cessar-fogo ter entrado em vigor, os moradores da região libanesa mais afetada pelo conflito começam a fazer o levantamento dos estragos. Segundo o governador de Baalbek Hermel, morreram 940 pessoas no último ano devido a esta guerra. A destruição que marca Baalbek Hermel é testemunha dos ataques recorrentes do último ano. Montes de entulho enchem as ruas da região a nordeste da capital libanesa, uma das mais atingidas ao longo do conflito com Israel. Agora, dias depois de ambas as partes terem chegado a um acordo para um cessar-fogo, os habitantes de Baalbek Hermel fazem um levantamento dos estragos e contam os ataques que destruíram sem discriminação. Este morador foi atingido por ataques israelitas 2 vezes no último ano. Numa das ocasiões, estava em casa com a família, os filhos a dormir, quando se deu a explosão. ولادي مديت لهم هون هذا الباب كله طار راح يعني هذا تعبى وقت الانفجار تعبى بظهري هون الولاد كانوا يمين حدي الحمد لله ما حدا صار علي شيء كلهم كانوا بخير
أخذتهم على الغرف اللي جوا لحتى يكون في أأمن من هون. Num outro ponto da região, uma cozinha que juntava a comunidade de Becavela e mais a este de Beirute durante o Ramadão está agora mergulhada em cinzas e destroços. هيدي الطناجر، هيدا البراد، هيدي العدة، هيدي شو؟ هيدي في سلاح أو في صواريخ؟ هذا كان يومية 2500 شخص يومية بشهر رمضان 30 يوم 2500 شخص كانوا اللي ياكلوا من هذا المطبخ. هذا المطبخ شو في صواريخ أو شو في هذا المطبخ؟ يعني حتى المسكين ما رحموه، حتى المشحر ما رحموه. A região de Baalbek e Hermel foi alvo de inúmeros ataques israelitas durante o último ano. E foi aqui que ocorreram mais de 1/4 das mortes registadas no país devido ao conflito. وهذا الشيء اللي صار بعلبك يعني شيء همجي جدا من قبل العدو. Segundo o governador da região, 1.520 pessoas ficaram feridas e 940 morreram no último ano devido ao conflito entre Israel e o Hezbollah. E junta-se a esta edição do Now Todas as Noites para comentário e análise o professor José Francisco Pavia. Professor, boa noite. Bem-vindo uma vez mais. Muito obrigado. Há um acordo de cessar-fogo, dura há 10 dias, mas sentem-se mais as suas fragilidades do que a sua robustez. Será que ele está comprometido desde o início por não corresponder nem às intenções, nem à vocação de nenhuma das partes, vamos chamar signatárias? Sim, sem dúvida. Repare, nós estamos em presença de um acordo que, no fundo, é uma reprise daquele que tinha sido negociado e que foi objeto de uma resolução das Nações Unidas em 2006, portanto, há 18 anos. E, portanto, os erros que se cometeram na altura estão, no fundo, a ser replicados agora, por incrível que isto possa parecer. Porque, se não repare, em primeiro lugar, não houve nenhuma cerimónia pública porque o Hezbollah, para todos os efeitos, é um movimento terrorista e, portanto, Israel, nenhum dos seus governantes queria ser visto a apertar a mão a um dirigente ou a alguém representando o Hezbollah. Do mesmo modo que o Hezbollah também não reconhece o Estado de Israel, nem sequer lhe reconhece o direito à existência. Portanto, isso não teríamos certeza absoluta. Como se isso não bastasse, há aqui um conjunto de situações que estão no terreno e que estão a replicar, como disse agora mesmo, os erros de 2006. Por exemplo, é suposto o exército libanês ir ocupar aquela faixa dos 30 quilómetros entre a fronteira norte de Israel e o rio Litani. Ora, o exército libanês, na prática, não existe, porque nem sequer o Estado do Líbano pode ser considerado um verdadeiro Estado, é um Estado falhado. O que existe de mais organizado em termos de forças de segurança no Líbano é o Hezbollah. São as milícias do Hezbollah. Depois a Unifil. A Unifil é portanto, uns capacetes azuis, é uma missão das Nações Unidas que tem um mandato dado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas que é o de manutenção de paz. Portanto, é um peacekeeping, não é um peace enforcement, não é uma imposição de paz. Para isso tinha que ser uma missão muito mais robusta do que aquilo que ela é e por isso é que ela tem falhado sucessivamente ao longo destes anos, com todas as acusações que lhe têm sido feitas, porque o Hezbollah consegue ter, basicamente, e isto até se tornou uma situação caricata, túneis e esconderijos de armas ao lado de quartéis, precisamente da Unifil. E, portanto, tendo em conta esta situação que eu acabei de descrever, com toda a franqueza, não me parece que este acordo, chamemos-lhe assim, tenha grande sucesso, mas enfim, vamos ver daqui até à tomada de posse de Trump, que será sempre um momento decisivo, o que é que irá passar-se nesta região. O professor mencionou esta impossibilidade prática de existir uma cerimónia de aperto de mãos. Lembramos logo de apertos de mãos históricos como os de Rabin, Pérez e Arafat, testemunhados por Clinton, que agora seriam, de facto, impossíveis. Nós crescemos habituados a ver este tipo de acordo, a ter uma cerimónia pública, um aperto de mão, uma assinatura, terem, de facto, signatários. Nada disto agora aconteceu. Nesse sentido, este cessar-fogo é uma espécie de mistificação decorativa para embelezar o que resta do mandato de Joe Biden? Eu diria que sim e diria mais. Eu diria também que quando há dois beligerantes e quando temos um acordo, um tratado, enfim, um cessar-fogo, o que quiser, tem que haver duas coisas fundamentais. Em qualquer situação dessas, seja quem forem os protagonistas, tem que haver boa fé e não pode haver reserva mental. E aqui
não há, digamos, boa-fé e há, no meu ponto de vista, muita reserva mental. E, portanto, quando temos uma situação destas, é evidente que as coisas não estão fadadas ao sucesso. E, portanto, eu diria que isto serviu, digamos assim, para o Hezbollah conseguir reagrupar-se depois de todos os reveses e todos os danos que sofreu nestes últimos tempos dos ataques de Israel, e também para Netanyahu, no fundo, demonstrar, dar, enfim, alguma boa vontade perante a comunidade internacional e talvez, enfim, um último presente à administração Biden que está de saída, tendo em conta que, enfim, as coisas também não lhe têm corrido bem nesse aspecto, nomeadamente com a questão da emissão do mandato de captura pelo TPI e, portanto, em termos de relações públicas internacionais, as coisas não têm corrido muito bem. E, portanto, nesse aspecto também pode ser uma espécie de tentativa de alguma maneira, aligeirar essa pressão internacional. Professor, mudemos de tema. Aliás, a semana termina com algo de novo, a tomada de posse de António Costa como novo Presidente do Conselho Europeu. Um dos dados que é mais vezes repetido no seu perfil é o facto de ser um bom negociador, de ser um conciliador, de certa forma, de ser até um construtor de pontes. Que expectativas é que crê que existem em relação ao mandato de Costa no Conselho Europeu? É engraçado que todas as notícias dos jornais europeus, e eu estive a lê-las, fazem também referência a uma questão que aqui em Portugal não é muito falada, mas fazem muita ênfase, dão muita ênfase à origem étnica de António Costa. Nós aqui não é uma coisa que não nos vem logo à cabeça, mas o que é facto é que isso foi muito enfatizado pelo facto de as suas origens moçambicanas e indianas, e portanto que António Costa poderia ser aquilo que Charles Michel, o seu antecessor, não conseguiu, que foi no fundo abrir a Europa àquilo que hoje em dia se chama o Sul Global. E António Costa tem todas essas possibilidades, desde logo pelas suas origens étnicas, mas também porque Portugal tem essa característica, no fundo é essa idiosincrasia, se quiser, que nos está muito próxima de nós. Aliás, Fernando Pessoa dizia, num dos seus poemas célebres, que Portugal é, no fundo, a face com que a Europa olha ao mundo e, portanto, basicamente, António Costa também pode ser um bocadinho essa face com que a Europa olha ao mundo e se abre ao mundo, que tanto precisa que, no fundo, a Europa se aproxime dele, tendo em conta todo o contexto, enfim, geopolítico e internacional que estamos a viver neste momento. Professor, para terminarmos, acha mesmo que essa mundivisão de Costa pode ser a maior diferença em relação ao cessante Charles Michel? Sim, mas não só. Lembre-se só que Charles Michel não deixa muitas saudades. Aliás, todos os artigos referiam a isso. A sua, digamos, idiosincrasia também não era propriamente muito positiva. Era um homem de conflitos, enfim, e até de alguma rudeza em alguns aspectos. Lembre-se, por exemplo, do famoso Sofagate, em Ankara, quando foram recebidos pelo presidente Erdogan. Enfim, Ursula von der Leyen foi humilhada nessa altura porque Charles Michel tomou o lugar que supostamente deveria ser para ela. Quanto mais não seja, até por uma questão de cavalheirismo, deveria ter dado o lugar à senhora. Tenho a certeza absoluta que se uma situação como essa se passasse com António Costa, ele daria o lugar a von der Leyen. Além disso, António Costa vai ter como companheiras, digamos assim, nestas instituições europeias, 3 mulheres. Vai ter von der Leyen, portanto, Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, vai ter Kaja Kallas, que vai ser a alta representante para a política externa, e vai ter ainda Roberta Metsola, que já é a Presidente maltesa, portanto, Presidente do Parlamento Europeu. E, portanto, um homem entre 3 mulheres, nos destinos da União Europeia, eu acho que António Costa tem todo o perfil para ter esse lugar e, enfim, esta tomada de posse e o facto de Ursula von der Leyen ter lá estado e esta sintonia que se sente que existe entre os dois, enfim, propicia que as coisas corram melhor do que correram com o seu antecessor. Cá estaremos para ver, para testemunhar, professor. Muito obrigado, boa noite e bom fim de semana. Também, bom fim de semana. E, de facto, António Costa, como acabámos de ouvir, já é Presidente do Conselho Europeu e no discurso da tomada de posse, Costa prometeu uma Europa assente nos valores da paz e da prosperidade. Está concluída a passagem do testemunho entre Charles Michel e o presidente eleito do Conselho Europeu, António Costa. Em Bruxelas, Costa reconheceu que a diversidade de opiniões é a força da Europa. Is perfectly natural. It enriches us, and we can, in fact, harness it. It is Europe's strength. The truth is that Europe's unity in diversity is remarkable and rooted in the strength of our common steadfast will. As President of the European Council, I will make it my mission
every day to build this unity and cherish our natural diversity. Numa cerimónia que contou com a presença da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o novo Presidente do Conselho Europeu garantiu que quer construir uma Europa comum e prometeu defender os valores de paz e prosperidade. Peace in Ukraine must be just, it must be lasting, it must be based on international law. This war is on the European soil, but at stake are the universal principles enshrined in the United Nations Charter. People's right to self-determination, nations' right to choose their own future. Charles Michel despediu-se do cargo mostrando-se otimista com o futuro da Europa, não sem antes deixar a mensagem de que o Conselho deve ser o guardião da unidade europeia. The European Council must be the guardian of European unity because our European unity is the silver bullet of our union. When we are united, we are super powerful, super influential, and we can achieve great things for the good of our people. Com sentido de urgência de ação coletiva para a prosperidade económica e com a promessa de servir a União Europeia como serviu Portugal, António Costa inicia funções no domingo. É o primeiro português e o primeiro socialista a assumir a liderança da instituição. O antigo presidente brasileiro Jair Bolsonaro não afasta a possibilidade de pedir asilo político numa embaixada estrangeira caso seja condenado. Bolsonaro está indiciado em 3 processos que podem levar a ter de cumprir dezenas de anos de cadeia. Em entrevista a um site de notícias brasileiro, o ex-presidente reconhece que pode ver a prisão decretada a qualquer momento. 3 pessoas morreram e mais de 90 mil ficaram desalojadas na Malásia devido às chuvas torrenciais sazonais registadas na zona leste do país. O sul da Tailândia foi também atingido e aqui houve pelo menos 4 vítimas mortais e mais de 240 mil famílias afetadas. Os desalojados foram deslocados para abrigos temporários. O vice-primeiro-ministro do país confirmou que as cheias são as mais graves desde 2014, tendo atingido 7 províncias do sul do país. E por falar em cheias, passou um mês sobre aquelas que mataram mais de 220 pessoas em Valência. Para assinalar a data, foram marcadas manifestações de protesto contra o governo. Há ainda escolas encerradas e, como vê nestas imagens, centenas de carros danificados que estão por retirar da via pública. Um mês após a tragédia, a população vai assinalar este dia com protestos contra o governo. No Lumiar, em Lisboa, um homem que tinha sido despejado na semana passada voltou para casa. Uma providência cautelar permitiu a Rafael Caldeira, assim se chama o homem, regressar à habitação. Depois de 9 dias a viver numa carrinha, Rafael Caldeira, de 63 anos, pôde esta sexta-feira regressar a casa. O homem ocupava a habitação há 6 anos de forma ilegal. Recebeu em outubro um aviso para deixar a casa no prazo de 10 dias. No entanto, Elizabeth Baldo, advogada de Rafael Caldeira, enviou uma providência cautelar para o tribunal que foi ignorada pelas autoridades, que afirmam não ter recebido o documento. Quando ele estava para ser despejado, nós pedimos para a Gebalis e a Câmara Municipal aguardarem, porque sabíamos que estava para ser emitido a aceitação da providência cautelar e eles não quiseram aguardar. E ainda assim efetivaram o despejo do senhor. Ele ficou a viver esta última semana dentro de uma carrinha, sem condições nenhumas de higiene, nem para fazer a vida normal, e tanto mais que o senhor é um doente oncológico, só tem um rim, está na iminência de fazer hemodiálise, portanto, uma situação gravíssima de saúde, de dignidade humana, que ninguém merece. O homem, que sofre de uma doença oncológica, foi mesmo despejado pela Gebalis e pela Polícia Municipal de Lisboa. O homem foi obrigado a levar todos os pertences. Rafael Caldeira afirmou mesmo que as autoridades e a Gebalis colocaram todos os bens ao monte em vários sacos.
A porta foi fechada com placas de ferro e foi colocado um alarme de videovigilância na habitação. A entidade devolveu agora a casa ao homem que tinha sido despejado na semana passada. O Tribunal deu exatamente ordem para reverter este despejo. Estou muito contente porque, efetivamente, o Tribunal veio repor essa dignidade humana para o senhor e foi ordenado, portanto, que a Gebalis e a Câmara Municipal abrissem a porta ao senhor para ele aqui poder permanecer até que haja uma decisão transitada em julgado definitiva. Foi criada uma portaria, que é a portaria 855, pela Câmara Municipal, que diz que, mesmo em casos de ocupações ilegais, desde que a pessoa comprove que aqui vivia antes de 1 de outubro de 2021, que pode ser regularizado essa situação habitacional. Rafael Caldeira está agora de volta à casa onde viveu nos últimos 6 anos. A GNR deteve 2 homens por tráfico de droga no concelho de Chaves. Os suspeitos foram detidos em circunstâncias diferentes, mas ambos tinham consigo centenas de doses de produtos estupefacientes. Foi o comportamento suspeito que deixou em alerta os militares da GNR, que detiveram 2 homens por tráfico de droga esta quarta-feira, no concelho de Chaves. As detenções aconteceram de forma separada e em circunstâncias diferentes. Um homem de 47 anos terá sido detido em plena via pública, na sequência de uma ação de patrulhamento dos militares da Guarda. Quando os militares abordaram o indivíduo, perceberam que poderia estar a esconder alguma coisa e, por isso, procederam a uma revista pessoal. Através desta ação policial, foi possível perceber que o suspeito estava na posse de produto estupefaciente, que acabou por ser apreendido. Tinha consigo 124 doses de heroína e ainda cerca de 3 doses de cocaína. A segunda detenção aconteceu na sequência de uma ação de fiscalização rodoviária. Um homem de 45 anos terá tido uma reação suspeita assim que avistou a presença da GNR. Também neste caso, os militares procederam a uma revista pessoal de segurança ao suspeito, que tinha consigo vários tipos de droga. Esta ação policial culminou na detenção do suspeito em flagrante e ainda num cumprimento de um mandado de busca domiciliária. Os militares acabaram por apreender 135 doses de heroína, 18 doses de cocaína e ainda 63 doses de cannabis. Para além da droga, foram também apreendidas 2 balanças de precisão, 42 munições e 2 telemóveis. Ambos os detidos já foram presentes a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Chaves, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de apresentações bissemanais no posto policial da área de residência. Uma colisão entre 2 carros junto às portagens da A4 em Hermesinde provocou 3 feridos. Uma das vítimas, aliás, ficou em estado grave. A circulação na autoestrada esteve condicionada. A violenta colisão entre 2 carros ocorreu junto às portagens da A4 em Hermesinde, pouco depois do meio-dia desta sexta-feira. Os bombeiros de Valongo, com o apoio dos bombeiros de Hermesinde e do INEM, foram acionados para a autoestrada no sentido Valongo-Porto. Na sequência do acidente, 2 pessoas sofreram ferimentos ligeiros. Há ainda registro de uma terceira vítima que ficou em estado grave. Os feridos foram transportados para o Hospital de São João, no Porto. A circulação na A4 esteve condicionada durante cerca de 3 horas. 2 faixas de rodagem foram cortadas ao trânsito enquanto foram socorridas as vítimas e removidas as viaturas acidentadas. Os operacionais efetuaram ainda a limpeza do piso, já que após a colisão houve derrame de combustível. A Guarda Nacional Republicana esteve no local a efetuar perícias e investiga as circunstâncias em que ocorreu o aparatoso acidente.